Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Hoje, dia 17 de novembro, vamos conhecer um pouco mais sobre a história de Santa Isabel da Hungria, padroeira da Ordem Franciscana Secular. Isabel, antes mesmo de nascer, foi muito esperada. Um vidente disse que ela iria nascer na Hungria e iria brilhar na Alemanha e um dia iria ser conhecida no mundo inteiro. Ela, filha de André Rei II e filha da rainha Gertrudes, nasceu em 1207. Seu nome significava repleta de Deus. Após o seu nascimento, todo o governo de seu pai foi muito bem sucedido, tudo ia andando muito bem. Desde pequena era muito dócil, era muito animada, era muito religiosa. Apenas com 3 anos, Isabel foi mandada para a Alemanha. Ela foi prometida a casamento ao príncipe Luís. Lá chegando, os irmãos, toda a corte, percebeu que Isabel era muito devota e talvez não seria uma boa pretendente para o rei, para o príncipe. Começaram então a maltratá-la, a perseguir, mesmo dentro e fora do castelo. O príncipe Luís, então, percebendo que as qualidades de Isabel e percebendo que era uma cristã autêntica, ele resolve então casar-se com ela. Em 1221, Isabel deveria ter seus 13, 14 anos. Luís era um cristão fervoroso, então tomou Isabel como sua esposa. Isabel não recusava fazer nenhuma caridade. Certa vez, então, seu esposo, o príncipe Luís, a surpreendeu com um avental cheio de alimentos. Então, Isabel, tentando disfarçar, dizendo que não era nada, o príncipe, seu esposo, insistiu para ver o que tinha. E de repente, milagre! Apareceram flores no lugar dos alimentos. Foi então Luís e Isabel que receberam os primeiros franciscanos que chegaram na Alemanha. Providenciaram lá então um pequeno convento para que eles pudessem morar. A partir de então, Isabel começou a conhecer mais os franciscanos que lá estavam e até mesmo se corresponder com o próprio Francisco de Assis. Isabel, então, passou a fazer parte da família franciscana, entrando então para a Ordem Franciscana Secular. Era a ordem que São Francisco havia acabado de fundar para leigos e casados que quisessem seguir o mesmo exemplo dele e de seus frades. Em 1227, seu marido morre. Isabel, então, sofre calúnias dos irmãos do príncipe, de toda a corte, e é expulsa do castelo. Isabel, com os seus filhos e apenas 2 criadas, saíram do convento e foram procurar abrigo na cidade. Porém, até mesmo os moradores não quiseram acolhê-la. Quando os restos mortais de seu esposo chegaram ao castelo, Isabel então voltou para lá morar, mas afastada de todas as festas, de tudo aquilo que havia lá naquela corte, naquele palácio. Isabel nunca deixou de servir os pobres. Então, com essas 2 criadas, essas 2 servas que nunca a deixaram, ela saiu, criou um pequeno convento para os franciscanos e foi lá morar. Ela e suas servas. Porém, ela sabia que os seus filhos precisavam de um ensinamento, um futuro melhor. Isabel, então, sabendo que os seus filhos precisavam de um futuro melhor, confiou então os 2 homens à vida na corte. Eles eram herdeiros legítimos do príncipe, do rei Luís. A mais nova, a menina, foi então entregue a um mosteiro de contemplativas e mais tarde também se tornou santa, Santa Gertrudes. Assim, livre de tudo e de todos, Isabel e suas companheiras professaram publicamente na Ordem Franciscana Secular e, vestidas de grosseiras vestes, passaram a viver em comunidade religiosa. Isabel era repleta de Deus, era mais do céu do que da terra. A oração a arrebatava cada vez mais. Assim chegou a sua hora. O seu confessor então perguntou qual herança que ela iria deixar e ela responde: minha herança é Jesus Cristo. E assim Isabel morre no dia 17 de novembro de 1231. Foi canonizada em 1237
pelo Papa Gregório IX e mais tarde declarada, então, padroeira da Ordem Franciscana Secular. Isabel da Hungria é exemplo para nós de desapego ao poder e ao luxo, de serviço e doação àqueles que mais precisam. Filha de rei, rainha dos pobres, Santa Isabel da Hungria, rogai por nós.